Imagine um exército que atravessou o oceano desacreditado, observado com desconfiança pelos próprios aliados. Um exército que não se encaixava nos manuais, não seguia o ritmo esperado e carregava no olhar algo que os relatórios não conseguiam medir. Quando os soldados brasileiros chegaram à Itália, os americanos acreditavam que estavam recebendo reforços. Mas o que viram depois foi outra coisa. Algo bruto, imprevisível. Algo que não constava em nenhum treinamento. Esta é a história da fúria dos soldados brasileiros. A fúria que chocou o exército americano e mudou, para sempre, a forma como o Brasil foi visto naquela guerra. No início, tudo era silêncio e julgamento. Os americanos observavam de longe aqueles homens vindos de um país tropical, muitos usando uniformes mal ajustados, botas desconfortáveis e equipamentos que pareciam improvisados. Havia piadas nos acampamentos aliados, comentários sussurrados entre oficiais, relatórios cautelosos descrevendo os brasileiros como inexperientes. Para o alto comando americano, a FEB era um elemento estranho no tabuleiro de guerra europeu. Um contingente que precisava ser controlado, observado e, se possível, mantido longe das operações mais críticas. Mas o campo de batalha não respeita preconceitos. A Itália de 1944 era um inferno frio, enlameado e cruel. As montanhas esmagavam o moral. A artilharia alemã transformava encostas em cemitérios improvisados, e cada metro avançado custava sangue. Foi nesse cenário que os soldados brasileiros começaram a revelar algo que os americanos não esperavam ver. Não era técnica refinada, nem superioridade tecnológica. Era uma intensidade crua. Uma disposição para avançar, mesmo quando o corpo pedia para parar. Uma agressividade que surgia não do ódio, mas da necessidade de sobreviver. Os primeiros combates conjuntos foram estranhos. Os americanos avançavam seguindo o manual. Fogo calculado, progressão cautelosa, ordens precisas. Os brasileiros observavam, aprendiam e então faziam diferente. Quando o avanço emperrava, quando a linha ficava travada por ninhos de metralhadora alemães, eram os pracinhas que se ofereciam para ir à frente. Subiam morros sob fogo pesado, rastejavam no frio, atacavam posições que pareciam impossíveis. Não porque alguém mandava, mas porque alguém precisava fazer. Relatórios começaram a circular entre os oficiais americanos. Comentários que não soavam como elogios, mas como alerta. Eles avançam mesmo sob fogo intenso. Demonstram comportamento agressivo incomum. Parecem não reconhecer quando deveriam recuar. Para um exército treinado para preservar homens e seguir protocolos rígidos, aquilo era perturbador. Para os brasileiros, era apenas a guerra sendo a guerra. A fúria brasileira não era gritaria ou descontrole. Era silenciosa. Surgia quando um companheiro caía, quando uma vila italiana era atingida, quando a noite descia e o inimigo acreditava estar seguro. Patrulhas brasileiras passaram a ser temidas pelos alemães, mas também observadas com cautela pelos americanos. Havia algo ali que escapava à lógica militar tradicional. Algo que não vinha de academias, mas de uma vida inteira aprendendo a resistir. Um oficial americano, ao assistir um ataque brasileiro numa encosta tomada pelo inimigo, teria dito em voz baixa: "Eles não lutam como nós." Não era crítica, era constatação. Os brasileiros avançavam como quem sabia que não teria segunda chance, como quem carregava mais do que uma bandeira nas costas. Carregava a necessidade de provar que estava ali por merecimento, não por favor. E quanto mais combatiam, mais a tensão crescia, porque aquela fúria começava a produzir posições tomadas, avanços inesperados, alemães capturados onde ninguém esperava. O que era visto como indisciplina começava a se revelar eficácia, e isso incomodava. Incomodava porque desafiava certezas, porque colocava em xeque a ideia de que só havia uma forma correta de fazer guerra. Os americanos ainda não sabiam, mas estavam prestes a presenciar algo que mudaria definitivamente sua visão sobre os soldados brasileiros. A fúria que até então causava estranhamento estava prestes a se tornar choque. Um choque que não viria dos discursos, mas do campo de batalha, onde nenhuma patente consegue esconder a verdade. O estranhamento virou preocupação quando os resultados começaram a se repetir. Não era um episódio isolado, não era sorte, não era coincidência. Em diferentes pontos do fronte, os brasileiros estavam avançando onde outras unidades haviam travado. Morros considerados secundários, mas estrategicamente decisivos,
Caíam após ataques conduzidos por homens que não constavam como tropas de elite. Para o comando americano, isso criava um problema. Não de guerra, mas de entendimento. Porque a fúria brasileira não se encaixava em nenhuma doutrina conhecida. Em reuniões de oficiais, mapas eram estendidos sobre mesas improvisadas e os relatos se acumulavam. A linguagem dos relatórios começava a mudar. Onde antes havia cautela, surgia perplexidade. Onde antes havia desconfiança, surgia uma pergunta silenciosa. Como? Como aqueles soldados conseguiam manter o avanço sob condições que quebravam unidades veteranas? Como seguiam lutando após noites sem dormir, sob chuva, frio e bombardeio constante? A resposta nunca aparecia escrita, mas estava implícita em cada linha. Eles não paravam. Os americanos perceberam que os brasileiros tinham uma relação diferente com o risco. Não porque ignorassem o perigo, mas porque o aceitavam como parte inevitável do combate. Quando uma patrulha precisava atravessar uma área varrida por fogo inimigo, os brasileiros não discutiam longamente alternativas. Alguém respirava fundo, ajustava o capacete e seguia em frente. Essa postura, quase instintiva, parecia imprudente aos olhos americanos, mas funcionava, e isso era o que mais incomodava. Em uma ocasião, durante um ataque conjunto, uma unidade americana interrompeu o avanço após sofrer baixas iniciais. O protocolo dizia para aguardar apoio de artilharia e reorganizar as linhas. Os brasileiros, posicionados ao lado, observaram por alguns minutos. Depois, avançaram sozinhos. Subiram sob fogo, flanquearam a posição alemã e forçaram a retirada do inimigo. Quando o silêncio voltou, os americanos ainda estavam onde haviam parado. O objetivo havia sido tomado, mas não por eles. Não houve comemoração. Não houve discurso. Apenas olhares. Olhares longos, desconfortáveis, carregados de algo novo. Não era admiração aberta. Era a quebra de uma... Pela primeira vez, muitos soldados americanos perceberam que estavam lutando ao lado de homens capazes de ir além do esperado, além do aceitável, para cumprir uma missão. A fúria brasileira começou a ser comentada nos bastidores como algo que precisava ser contido. Alguns oficiais temiam que aquela agressividade gerasse perdas desnecessárias. Outros viam ali um recurso valioso demais para ser desperdiçado. A FEB passou a ser usada em setores mais difíceis, em missões que exigiam resistência psicológica extrema. Oficialmente, era reconhecimento de capacidade. Na prática, era um teste constante. E os brasileiros continuavam passando. Nas noites frias da Itália, enquanto os americanos mantinham posições defensivas rígidas, os brasileiros se moviam. Patrulhas silenciosas, ataques rápidos, infiltrações que deixavam os alemães nervosos. Prisioneiros capturados descreviam os brasileiros como imprevisíveis. Diziam que não anunciavam sua presença, que apareciam onde não deveriam estar. Essas informações chegavam aos americanos, e com elas vinha um desconforto crescente, porque aquela mesma imprevisibilidade que aterrorizava o inimigo começava a assustar também os aliados. Um oficial americano teria comentado que os brasileiros pareciam lutar com algo a mais. Algo que não vinha do treinamento, mas da necessidade de provar valor. Eles não tinham tradição militar reconhecida ali. Não tinham fama a zelar. Tinham apenas a chance única de mostrar que pertenciam àquele fronte. E estavam dispostos a pagar qualquer preço por isso. A fúria se intensificava quando a guerra tocava os civis. Vilas italianas destruídas, crianças famintas, idosos abandonados. Os brasileiros reagiam de forma visceral. Dividiam comida, protegiam moradores, avançavam com mais violência contra posições inimigas próximas a áreas civis. Para os americanos, isso era emocional demais. Para os brasileiros, era pessoal. E essa diferença de postura tornava-se cada vez mais visível. Não demorou para que o alto comando americano percebesse que algo estava fora do controle. A FEB não era mais apenas uma força auxiliar. Estava se tornando um elemento decisivo em setores críticos. E com isso vinha o medo. Medo não de fracasso, mas de que aquela fúria quebrasse a ordem estabelecida. De que mostrasse que a guerra não era vencida apenas com máquinas, números e manuais. O choque estava completo quando oficiais americanos começaram a mudar o tom. Já não falavam mais em inexperiência. Falavam em cautela, em respeito. Alguns evitavam colocar suas tropas à frente dos brasileiros.
Outros faziam questão de observar cada movimento, tentando entender de onde vinha aquela força que parecia inesgotável. Mas a guerra ainda cobraria seu preço mais alto. E seria em um dos pontos mais difíceis da campanha italiana que a fúria brasileira deixaria de ser apenas um comportamento estranho, para se tornar um fato impossível de ignorar. O ponto de ruptura veio quando já não era mais possível separar coragem de resultado. A fúria brasileira deixou de ser uma característica observada à distância e passou a ser um fator decisivo no campo de batalha. Em operações onde o avanço parecia condenado ao fracasso, eram os brasileiros que insistiam, não por teimosia cega, mas por uma compreensão brutal da guerra, ou avançavam, ou seriam engolidos por ela. Em posições onde a artilharia alemã castigava sem trégua, a FEB permaneceu. Onde o frio quebrava a resistência física, os brasileiros se adaptaram. Onde o moral caía, eles cerravam os dentes e seguiam. O exército americano, acostumado a medir tudo em números, começou a perceber que havia algo que não cabia em tabelas. Não era apenas resistência, era uma disposição para o sacrifício que beirava o limite do aceitável. Oficiais americanos passaram a alertar seus superiores de que os brasileiros não reagiam como tropas convencionais. Eles não interrompiam ataques quando o esperado era interromper. Não recuavam quando o manual sugeria recuar. E, ainda assim, avançavam. O episódio que consolidou o choque foi simples e devastador. Após dias de combate intenso, uma posição considerada impossível caiu. Prisioneiros alemães foram contados, armas recolhidas, terreno assegurado. Quando os americanos analisaram o avanço, perceberam que ele havia sido conduzido quase inteiramente por brasileiros. Não houve discurso oficial imediato. Não houve celebração pública. Houve silêncio. Um silêncio pesado, carregado de reconhecimento involuntário. Nos bastidores, o tom mudou de vez. Relatórios passaram a destacar a eficácia brasileira. Oficiais americanos começaram a pedir a presença da FEB em operações críticas. O que antes era visto como problema, agora era tratado como solução. A fúria que causava desconforto havia se tornado respeito. Um respeito cauteloso, quase relutante, mas real. Um general americano teria dito que os brasileiros lutavam como se não tivessem para onde voltar, como se cada colina fosse definitiva. E de certa forma, era. Para aqueles homens, a guerra não era apenas contra o inimigo alemão. Era contra o descrédito, contra o preconceito, contra a ideia de que o Brasil não pertencia àquele conflito. Cada ataque carregava o peso dessa cobrança silenciosa. Quando a campanha avançou para seus momentos finais, os brasileiros já não eram mais tratados como reforço. Eram tratados como iguais. O choque havia se transformado em admiração contida. Os americanos entenderam, talvez tarde demais, que aquela fúria não era desorganização. Era identidade. Era um modo de lutar moldado pela adversidade, pela improvisação e pela necessidade constante de Ao fim da guerra, muitos tentaram explicar o que havia acontecido. Alguns falaram em circunstância, outros em sorte. Mas os que estiveram lá sabiam a verdade. Sabiam que testemunharam algo raro. Soldados que lutaram não apenas com armas, mas com vontade. Soldados que chocaram um dos exércitos mais poderosos do mundo não por tecnologia, mas por determinação. A fúria dos soldados brasileiros não quebrou apenas linhas inimigas. Quebrou expectativas, quebrou certezas e deixou uma marca silenciosa na memória daqueles que acreditavam já ter visto tudo em combate. Porque naquele fronte, entre montanhas frias e vilas destruídas, o exército americano aprendeu uma lição que nenhum manual ensinava. Quando a alma entra em combate, a guerra muda de forma. E foi ali, sob fogo e silêncio, que o Brasil deixou de ser dúvida e passou a ser lembrança. A cobra fumou. Se essa história fez o seu sangue ferver, se em algum momento você sentiu orgulho de ser brasileiro, então não deixe que essa memória volte a ser enterrada. Cada like neste vídeo é um tributo aos pracinhas que cruzaram o oceano e provaram que a coragem vale mais do que qualquer máquina de guerra. Inscreva-se no canal para continuar mantendo viva a história que tentaram apagar, porque enquanto houver alguém disposto a lembrar, a cobra continuará fumando. Honre os nossos heróis, compartilhe esse relato e escreva nos comentários. A cobra fumou. O Brasil não se ajoelha. O Brasil resiste. O Brasil luta.